Saudações cristãs, seja bem-vindo a este canal, me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Em dicas de leituras, vou indicar para vocês uma obra muito importante para os dias que estamos vivendo. Romanos capítulo 13, diz assim a palavra de Deus: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade superior que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Precisamos, em nossos dias terríveis que nós vivemos, né? Estamos vendo aí os Estados Unidos, por exemplo, passando para a mão, né, dos socialistas, né? Eles dizem que não são, mas os democratas são, ok? Eles vão fazer como Barack Obama, né? Vão trazer um grande prejuízo aos Estados Unidos da América. Querem dar um impeachment agora nele para que nunca mais o seu nome possa entrar no governo dos Estados Unidos, ou seja, Donald Trump. Mas quando nós começamos a verificar as escrituras sagradas, no ramo da política, na esfera política, não pode existir uma esfera neutra. Pessoas que dizem que não são nem de esquerda nem de direita. Ou seja, elas não são nem comunistas e nem conservadoras. Isso não existe. A pessoa precisa ter uma teologia política bem estruturada, ok? Ela precisa ler bons livros, tá? E Romanos 13, de versos de 1 a 7, apresenta dois deveres para aqueles que são cristãos. O dever dos cidadãos para o governo civil e o dever do governo civil para com Deus. Ok? Existe, então, uma lealdade de ambas as partes que nem sempre é seguida, evidentemente. Agora, devemos ter o cuidado em questões políticas de ter uma obediência, acima de tudo isso, uma obediência a Cristo, nosso Salvador, ok? Mas, quando o assunto é ciências políticas, não existe neutralidade. Raramente, eu não me lembro de ter indicado aqui nenhum livro da editora Reflexão, ok? Mas este livro aqui, fininho, tá? Da editora Reflexão, O Trump Desconhecido. O Trump Desconhecido. É um livro escrito por Fernando Ricardo Carvalho, que é pastor fundador da Igreja Mensagem da Paz em São Francisco, Califórnia, que ele vive nos Estados Unidos desde 1979. Portanto, ele está a par do que acontece nos Estados Unidos da América. E este livro, ele traz grandes informações sobre verdadeiramente como a esquerda ela trata a sua política nos Estados Unidos e como os conservadores também o fazem. No caso da questão da gestão de Barack Obama, o que a mídia internacional não sabe é que, embora a sua popularidade internacional foi muito grande, mas internamente a economia nunca reagiu. A dívida americana aumentou de 10 para 19 trilhões de dólares, conforme está dizendo aqui na página 10 do livro O Trump Desconhecido. Sendo então Barack Obama o presidente, acumulou muito mais gastos do que os 43 antecessores a ele. Isto é o que faz os democratas nos Estados Unidos. O presidente Obama também liderou uma revolução com tendências esquerdistas e socialistas, nomeando juízes na Corte Suprema e tribunais federais para garantir que esta filosofia socialista fosse estabelecida no país. Então, quando nós observamos quando os esquerdistas, né, aqui no Brasil os petistas, PSOL e a maioria praticamente dos partidos no Brasil não tem equilíbrio, mas lá nos Estados Unidos existe o equilíbrio, os republicanos e os democratas. Mas Barack Obama, sendo democrata, ele tem uma agenda
socialista a seguir. E nesta agenda, ele aumentou a tolerância para o islamismo e a nítida intolerância para com o cristianismo. Que interessante, né? Interessantíssimo. Ou seja, tolerância para com o Islã, mas para com o cristianismo jamais. Ele aprovou ali muitas pautas, né, anticristãs, tá? Isso foi o governo de Barack Obama, que muitas pessoas enaltecem, mas o cristão verdadeiro, o autêntico, ele sabe que realmente é o que diz aqui o irmão, neste livro aqui, o Trump, desconhecido, na página 13, ele diz: Trump e seu governo, que muitos não conhecem, pois a mídia não divulga. Ou seja, a mídia no Brasil, ela é controlada, tá? A mais de 95% pelo comunismo, ok? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: por isso que nesses momentos de terror que nós vivemos neste Brasil, onde muitos brasileiros, infelizmente, são alienados, né? Alienados pela Rede Globo, pelas mídias brasileiras, que a Bandeirantes, por exemplo, a China comunista comprou boa parte, ou quase tudo da China, da Bandeirantes, no caso, e por aí vai indo. As nossas mídias controladas pelo socialismo fazem com que muitos brasileiros fiquem alienados, infelizmente. Por isso que se faz necessário ler um livro como este, Breve Manual do Conservadorismo. O que é conservadorismo? Né? Este Russell Shirk, né, ele simplesmente foi enaltecido, né, no governo norte-americano, é considerado o fundador do conservadorismo contemporâneo. Ele tornou-se mestre em História, PhD em Letras, tá? E também teve sua formação na Escócia. Foi professor catedrático de Michigan, onde pediu demissão por se desapontar com o estado de ensino acadêmico. Escreveu 29 livros, recebeu 12 doutorados da Honoris Causa e foi o único intelectual a receber uma medalha distinta dos Estados Unidos, que foi dada por Ronald Reagan. De fato, o pai do conservadorismo moderno. Então, por que você precisa ler um livro como este? Porque muitas pessoas não sabem o que é conservadorismo. Porque, infelizmente, até os nossos governos, até o presidente da República, né, no caso brasileiro, aqui, ele, às vezes, não se comporta como um conservador. Ok? Às vezes Trump também não se comportava como um conservador. Por quê? Porque existe uma crise no que seria o conservadorismo. Não estou falando mal desses dois gigantes, né? Esses políticos que realmente fizeram a diferença em vossos países. Tá? A América, pergunte para o americano que é culto, que é inteligente, que lê, né? Que não fica só vendo CNN, queridos, que é uma emissora comunista, não fica só vendo Rede Globo, né? Não fica vendo só jornal Estadão, que é tudo controlado pela mídia socialista. Tirando essas mídias que não são confiáveis, o americano inteligente, ele sabe que a economia lá está bombando, justamente porque Donald Trump amava o seu país, ama o seu país. Da mesma forma, Bolsonaro aqui ama o seu país. Mas existem canais e mais canais anti-conservadores, e você precisa conhecer o que é o conservadorismo. Você precisa entender o que é o conservadorismo. O Breve Manual de Conservadorismo é uma síntese vigorosa do que realmente significa ser um conservador. Russell Kirk escreveu este livro com uma introdução acessível às ideias conservadoras e nele visou todos os públicos, mesmo aqueles mais jovens ou menos experientes. Embora o movimento conservador moderno tenha começado com ele em 1953, hoje se encontra contestado por todos os lados e fragmentado em diversas frentes e opiniões divergentes. De maneira que ninguém parece dizer com confiança o que significa ser conservador. Então, você tem que entender o que é conservadorismo.
E hoje o conservadorismo está fragmentado. Tá? E a esquerda socialista, principalmente no caso a chinesa, elas estão caminhando com um único objetivo, que é destruir o capitalismo, a cultura judaico-cristã. E você precisa ler livros como este. Esse livro é pequeno. Esse livro tem 130 páginas, é da editora Trinity, né? Trinitas, e você vai absorver um excelente conhecimento, para você não ficar aí sendo iludido por esses fake news em cima de fake news que são feitos nesta nação brasileira. Ok? Então está aí essa dica de leitura, que você possa realmente ser edificado grandemente e que Deus guarde a sua mente e o seu coração para melhor servi-lo. Fique na paz e até o próximo vídeo.